Esse é um exemplo de circuito de latch 7 reset. Eu tenho duas portas NOR, tá? Duas portas NOR aqui, tá? Onde a saída de uma NOR ela está entrando, retornando para a entrada da outra porta NOR. Então vejam esse caminho aqui, dessa saída que desce para a NOR de baixo, e a saída da NOR de baixo retorna para a NOR de cima. Eu tenho uma realimentação dupla aqui. Tá? Então aqui, esse circuito com essa dupla realimentação, a gente chama ele de latch set reset, onde essa porta aqui, essa entrada R que eu estou circulando, ela é a entrada que faz o reset, ou seja, ela zera a saída Q do circuito, tá? E a saída 7 grava 1 na saída Q do circuito. Tá? Então eu consigo, com o reset, eu consigo zerar a memória, e com o 7 eu consigo gravar 1 na memória. E o Q barrado é o inverso do Q. Tá? A gente tem essa definição aqui do funcionamento, ou complemento, né? Eu anotei aqui como complemento da saída. Então aqui, só para reforçar, o reset grava 0, o set grava 1. Então no exemplo do alarme, nós conectaríamos a saída da porta end aqui no set. Tá? E no reset colocaremos um botão lá no painel do carro, ou num controle, para desligar o alarme do carro, tá? Para desligar a sirene. Bom, o funcionamento desse circuito, nós sumarizamos aqui com esse tipo de tabela verdade aqui, tá? Que é muito parecida com as tabelas verdades que nós utilizamos em técnicas digitais 1, só que tem uma diferença. Aparece o que aqui? Vejam aqui, vou marcar de verde, essa informação aqui, ó, Q e Q barrado, na função trava. Vejam, quando as duas entradas forem 0, 0 no set e 0 no reset, eu vou manter o valor atual das saídas Q e Q barrado. Por isso, na tabela é representado exatamente como Q e Q barrado. Tá? Então, ou seja, se o Q for 1 e as entradas forem 0 e 0, eu mantenho 1 no Q. Então, é o estado trava. Bom, aí eu tenho os estados reset, set e um que é chamado de inválido. Tá? Que é outra questão aqui, que é quando é uma situação onde as duas saídas são iguais. Tá? São exatamente iguais. Então vejam só, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Imagine que eu tenho 0, eu vou anotar com isso aqui. Espera aí, aqui mais para cima, deixa eu botar mais para cima aqui. 0 no R, 0 no S, 0 no Q e 1 no Q barrado. Tá? Veja a situação. 0 no Q e 1 no Q barrado. O Q é o Q barrado contrário do Q. Então eu tenho o estado trava aqui. Digamos que eu queira gravar 1 agora nesse latch. Tá? Como eu tenho 0, então eu tenho que fazer o set igual a 1. Vamos trocar aqui para 1. Tá? Coloquei 1 no set. E aí o que eu gero nessa porta NOR? Lembrem da NOR aqui. A NOR é o não ou, né? Então eu tenho as duas entradas aqui, 0 realimentada aqui, ou 1, resulta em 1, mas como é uma NOR, resulta em 0. Então eu vou trocar a saída dela, vou mudar aqui para 0. Tá? Esse 0 aqui, ele retorna por esse caminho de realimentação aqui para a entrada. E aí eu tenho a entrada R que é 0. Então 0 ou 0, né, resulta em 0. Como é uma NOR, eu inverto e gero 1 aqui na saída. Tá? Então eu fiz o que virar 1 agora. Tá? E aí o que acontece? Esse 1 vem para cá, temos que fazer a segunda realimentação, 1 ou 1 dá 1, eu faço o inverso aqui, dá 0, então eu continuo com esse valor 0 aqui. Ou seja,
esse caminho de dupla realimentação estabilizou, está estável agora. Então, bom, eu tenho essa situação aqui. Fiz o set igual a 1 e a saída Q foi para 1. Então, eu gravei 1 na memória. Tá? Agora, vamos retirar o set. Tá? Então, eu vou trocar aqui. Set, eu vou fazer ele retornar a ser 0 novamente. Se eu coloco 0 aqui, o que esse 0 interfere na saída da NOR? Eu tenho 1 realimentado, 0, 1, vai dar 1, inverte, dá 0. Então continua. Essa saída continua igual, por consequência, essa saída vai continuar igual. Então, com 0 e 0 na entrada, eu fiz o trava. Vejam a sequência de passos que eu fiz. Eu gravei 1 na memória, e agora eu travei esse 1 ali na memória. Então, ele vai ficar gravado, né? Então, eu tenho 0, 0 aqui na entrada. Bom, agora eu vou fazer outra sequência. Se eu quiser apagar esse 1, o que nós vamos fazer agora? Vamos ligar o reset. Eu vou colocar 1 aqui no reset. Tá? E aí percebam que, quando eu coloco 1 aqui no reset, o que acontece com essa porta NOR aqui? Né? Eu tenho 0 realimentado aqui, 1 ou 0, né? Vai resultar 0 na saída. Então, eu troco aqui essa saída aqui para 0. Esse 0 retorna aqui para a entrada, 0 com 0 na entrada da NOR, vai resultar em 1 aqui. Eu vou trocar aqui esse valor aqui. Para que ele não alterou aquele que eu tinha ali. Trocou para 1. Então, eu troquei as entradas para 0 ou 1. 1 entrando aqui, junto com 1, vai resultar esse 0 aqui na saída. E aí o LET permanece estável. Então, ativei a entrada R, e aí o que eu fiz? Eu zerei a saída Q e liguei o Q barrado. Então, eu fiz a função reset aqui. Tá? Bom, agora se eu tirar o R, eu mantenho essa informação gravada aqui. Vou colocar 0 aqui no R, né? E aí percebam que eu tenho 1 no Q barrado, que vai combinar com esse 0 aqui, 1 ou 0 na NOR, né? Vai resultar o 0 aqui na saída. Então ele permanece estável. Né? Então vejam, essa explicação aqui para o funcionamento do LET SR, tá? E aí com essa tabela aqui, com essas duas situações novas aqui em relação à tabela verdade. O trava, né? Onde a gente mantém o estado que a gente tem, seja 0 ou 1 para o Q e o Q barrado, e esse estado inválido aqui, que eu não mostrei, vou mostrar agora. O que acontece se nós fizermos as duas entradas iguais a 1? Tá? Vou colocar o reset igual a 1 e o set igual a 1 também. Como eu tenho 1 na entrada do menor, aqui também 1 numa entrada do menor, sempre eu vou gerar 0 na saída, independentemente da outra entrada. Vocês concordam com isso? Se vocês lembrarem da tabela verdade da NOR, vão ver que na OR, né, qualquer um geraria 1 na saída, na NOR qualquer um gera um 0. Então, colocando 2 1s na entrada, nós teremos 2 zeros na saída. E aí, por que esse estado é chamado de inválido, né? Porque 0 no Q e 0 no Q barrado é algo que não faz sentido, porque as saídas têm que ser uma o oposto da outra. Tá? E aí, se nós temos o circuito eletrônico, que uma parte do circuito está utilizando o Q, a outra parte utiliza o Q barrado, nós teremos uma informação que é dúbia e pode gerar um erro no circuito eletrônico. Bom, alguma dúvida desse funcionamento aqui? Tá? Igual essa explicação ficar gravada, vocês podem rever, né, com mais calma e tentar refazer essa análise ali do funcionamento do LET. Bom, então vamos dar sequência aqui. O LET SR, ele pode ser... Peraí, por que não está trocando aqui?
né? Ele pode ser também implementado com portas NAND. Tá? Eu faço a mesma ligação cruzada das saídas usando duas portas NAND, mas o funcionamento ele vai ser totalmente o contrário do LET com porta NOR. Tá? A entrada R ela é barrada, ou seja, ela é ativa em 0. A entrada S é ativa em 0. Ou seja, o estado trava ele acontece quando as duas entradas forem iguais a 1. Né? O estado reset ele ocorre quando o R for 0. Tá? O estado set ocorre quando o S for 1. Tá? E quando as duas entradas forem ativas ao mesmo tempo, o estado inválido acontece com Q igual a 1 e Q barrado igual a 1. Tá? Eu não vou repetir toda a análise aqui do funcionamento, porque vai tomar bastante tempo aqui, mas vocês podem repetir, eu sugiro que repitam essa análise que eu tinha feito para o LET usando o NOR. Tá, gente? Bom, esse LET aqui, embora feito com portas NAND, embora pareça confuso, né, em relação a essa tabela com a lógica complementar, né, lógica contrária, ele é interessante ser utilizado nessa aplicação aqui, quando eu coloco uma habilitação. O que é uma habilitação aqui que eu marquei, chamei de HAB, HAB, que no inglês o pessoal utiliza essa sigla aqui, EN, de Enable, tá? Enable. Enable. Esse LET aqui, ele é interessante de ser usado com as entradas R barrado e S barrado, quando eu coloco outro conjunto de portas NAND na entrada que vai fazer a habilitação. Tá? O que é a habilitação? Eu tenho que ativar essa entrada AB, colocá-la igual a 1, para que eu consiga gravar ou apagar uma informação no LET. Tá? Então veja como fica a tabela verdade aqui. Enquanto a AB for 0, né, não importa o valor de S nem o de R, aí as entradas aqui são diretas, não são barradas, tá? Então eu tenho a função trava. Tá? Eu tenho que corrigir essa tabela, tá invertida. Aqui é 0. Eu vou ter que corrigir os slides agora que eu vi aqui. Aqui não é 1, é 0. Ela está toda complementar aqui. Aqui é 0 também. Tem que inverter essa informação. Aqui é 0, é 0. O reset é 1 aqui. Deixa eu só corrigir aqui para poder falar melhor aqui. 1. E aqui é 0. Eu acho que eu copiei a tabela e esqueci de trocar aqui. Aqui é 1 e aqui é 0. E aqui é 1 e 1. Tá? Depois eu mando o slide corrigido ali. É só riscar aqui, tá, pessoal? E aqui também está errado. Aqui é 1 e 1. Me passei aqui na construção dessa tabela aqui. Bom, retornando aqui a explicação. Esse LET com habilitação, ele tem a entrada R e a entrada S que é direta, não é invertida, não é complementar. Então veja só, na NAND, né, quando habilita for 1, né, vou colocar 1 aqui na entrada habilita, se eu coloco 1 na entrada R, 1 e 1 na NAND, eu vou gerar um 0 aqui na saída. E aí eu faço a função reset do LET feito com portas NAND. Tá? Ok? Agora eu posso apagar a entrada 0 aqui, e se eu colocar 1 na entrada 7, 1 e 1, eu faço 0 aqui na entrada 7. Então eu faço a função set desse tipo de LET aqui. Mas se o habilita for 0, né? Vou apagar aqui o habilita. Se o habilita for 0, como eu tenho uma NAND, sempre as saídas aqui vão ser 1. 1 e 1. Ou seja, o LET aqui ele vai
ele vai permanecer na função trava. Tá? Então eu só permito alterar as saídas QI que é barrado quando eu habilitar a entrada. Tá?